Flamengo vence o Fluminense e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense continua amargando a assombrosa zona de rebaixamento. Eu sou o Nicolas Alves, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar do conteúdo, deixa o like. Deixa o likezão pra gente, tá bom? Vou falar um pouquinho de Flamengo e Fluminense. O Flamengo venceu por 1-0, um jogo onde o Flamengo fez uma partida muito boa. Não foi uma excelente partida, uma exuberante partida, mas foi uma partida muito boa. E o Fluminense teve dificuldade. Até nos primeiros minutos ali do jogo, dava a impressão que o Fluminense ia ter mais facilidade para tocar a bola e tudo, porque o Flamengo não impôs aquela pressão que ele sempre coloca desde o início do jogo, aquele ritmo alucinante que o Flamengo sempre faz no início do jogo. O Flamengo ficou esperando, apostou em muita ligação direta, fazendo o Bruno Henrique, o Luiz Araújo correr, o próprio Pedro correr. Não deu muito certo. E aí o Flamengo foi chegando, principalmente no final do primeiro tempo, o Flamengo começou a ter mais a posse de bola próximo da área do Fluminense. O meio-campo do Fluminense não funcionou, o time não conseguiu produzir de novo, tocava passes, principalmente no começo do jogo, conseguia até trocar passes, mas sem nenhuma efetividade, sem ser agressivo ao time do Flamengo. Tanto é que, se você for olhar, o Fluminense, o goleiro do Flamengo ontem não trabalhou. O Rossi não trabalhou ontem, não, hein? Trabalhou, não. O Flamengo jogou muito tranquilo, muito sossegado, sabe? Fez 1-0, errou muito a pontaria. O Flamengo poderia ter feito uns 3, 4 ontem, principalmente no segundo tempo. Teve chance pra isso. Só que a pontaria não tava muito boa, né? Aí, claro, o torcedor do Fluminense tá bravo, porque teve o pênalti, né, no final do jogo, que, não foi pênalti, não sei o quê. Cara, independentemente se o árbitro errou ou não, eu não vou entrar aqui no mérito do pênalti, porque evidentemente eu não vi o pênalti. Mas assim, independentemente se o árbitro errou ou não com o pênalti no finalzinho, o Fluminense não produziu nada. O Fluminense não tá jogando nada, gente. Perdeu pro Flamengo, tudo bem, 1-0 pro Flamengo é um resultado normal. Mas o que assusta é o que o Fluminense tá jogando. Um time campeão da Libertadores, um time que o ano passado fez uma temporada mágica, os jogadores basicamente são os mesmos, e não tá jogando nada. Tá chegando aí o Thiago Silva, que não ganhou muita coisa aqui no Brasil. Aliás, não ganhou nada aqui no Brasil antes de sair praticamente, né? Foi ganhar lá fora, né? Não ganhou Libertadores, teve chance de ganhar em 2008, tava naquele time vice-campeão da Libertadores de 2008, mas acabou não ganhando nada naquela época. Perdeu pra LDU na final. Mas assim, o time do Fluminense, a impressão que dá é que os caras estão um pouco de barriga cheia, sem motivação. Isso é normal. Você, quando chega no status da vida, você acaba... Eu não sei se a palavra é se desmotivando, mas você se acomoda, entendeu? Seja um cara que conseguiu uma realização profissional muito grande, que ele sempre buscou, que ele sempre procurou. Quando ele consegue isso, não é todo mundo que quer sempre mais. O cara relaxa, se acomoda. Pô, beleza, cheguei onde eu queria, entendeu? O cara toca de lado. Isso é normal, isso acontece na nossa vida. É a impressão que tá acontecendo isso com o Fluminense também. Barriga cheia, talvez, né? Barriga cheia. Vários times que ganharam tudo aí nos últimos anos chegou a ter esse momento. O próprio Flamengo chegou a ter esse momento. E é natural. É natural. Por isso que você precisa sempre estar rejuvenescendo o elenco, trazendo novos jogadores. Agora, o que preocupa é a idade dos jogadores do Fluminense. A média de idade é acima dos 30 anos. É muito alta, gente. É muito alta. Você tem poucos jogadores jovens. Pouquíssimos jogadores jovens no elenco. Você tem o John Kennedy, você tem o Marquinhos, entre alguns outros. Mas, por exemplo, você pega os principais jogadores do Fluminense. Cano, 37 anos. Keno, mais de 30 anos. Não sei se é 32 ou 33 anos, se eu não me engano. Entendeu? Ganso, 34 anos. 35 anos. Felipe Melo, 40 anos. Entendeu? Então você acaba... Chegou o Thiago Silva, 40 anos. É muita coisa, gente. É muita coisa para um elenco jogar o futebol brasileiro como o futebol brasileiro é. Dinâmico, rápido, um jogo atrás do outro, quarto e domingo, quinta, sábado, terça-feira, entendeu? Você joga em 3 dias, 4 dias. Então não sei se esse elenco aguenta também esse ritmo todo. Talvez seria a hora de trazer alguns novos jogadores. Alguns jogadores, se você for aí em alguns clubes menores, você tem jogadores para isso. Não precisa ser clubes menores aqui do Brasil, pode ser até da Europa, entendeu? Ou numa liga um pouco menos... Mas às vezes você vai achar jogador que tem fome, que quer ganhar, que não ganhou nada ainda e que é só uma oportunidade. Isso vai acontecer. Então acho que o Fluminense poderia pensar um pouco nisso, principalmente agora nessa janela de transferências. É a hora do Fluminense ir ao mercado e ver bem qual é o jogador que quer trazer. Olhar o perfil do jogador, não só
a qualidade técnica. Porque não adianta nada você ter qualidade técnica, mas com 38, 39, 40 anos você não consegue mais executar, porque o seu corpo não vai mais. O seu corpo não deixa mais você jogar com aquela qualidade toda. Claro que alguns jogadores acabam sendo mais cerebrais. É o caso do Marcelo, por exemplo, lateral esquerdo do Fluminense. Mas alguns jogadores não conseguem mais executar no ritmo do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro é frenético. Esse é o ponto. E agora tem que vencer, né? O Fluminense pega o Vitória na próxima rodada no Maracanã. É confronto direto. Quem diria, cara? Fluminense e Vitória é confronto direto, sim. O Fluminense precisa vencer o Vitória, precisa sair da zona de rebaixamento, porque, cara, time grande em zona de rebaixamento é difícil sair, viu? Vai passando o tempo, vai passando as rodadas. Tá vendo aí o Grêmio, o Corinthians na zona de rebaixamento, o Fluminense também. Time grande é mais difícil de sair. Por quê? Porque time pequeno, um time menor, com todo respeito, mas você pega, por exemplo, um time que já tá acostumado a ir pra uma zona de rebaixamento, que todo ano chega no Campeonato Brasileiro, passa ali pela zona de rebaixamento, ele sabe que em algum momento ele vai sair. Ele pode sair, ele tem chance de sair. Pra ele é mais fácil, porque o objetivo dele é ficar na Série A. Se der pra pegar uma Sul-Americana, uma outra vaga numa Copa do Brasil, beleza. Mas o objetivo dele é ficar na Série A. Time grande tem outros objetivos. É Libertadores, é Copa do Brasil, não é nem Sul-Americana. É ganhar título, é disputar título, pelo menos. E aí você passa 1, 2, 3, 4, 6 rodadas na zona de rebaixamento, chega uma hora que o desespero começa a tomar conta. Então, Fluminense é que nem gigante e areia movediça, cara. Quanto mais você anda, mais você afunda. Porque você não tem força pra sair. Então o Fluminense precisa vencer. É fundamental a vitória na quinta-feira diante do Vitória. Nem o empate serve. Nem o empate serve. Ainda mais o jogo sendo em casa. Você não pode perder ponto em casa. Não pode. O Fluminense não pode. Já o Flamengo pega na próxima rodada o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude que perdeu pro Palmeiras ontem em São Paulo. Vai tentar alguma coisa contra o time do Flamengo. O Flamengo vai ter desfalques também, né? Porque o Davi Luiz não vai jogar. Provavelmente, imagino eu, porque saiu lesionado, então provavelmente ele não joga, mas ainda não dá pra saber. O Cebolinha tá machucado, né? Ainda tá lesionado, ninguém sabe se volta. Então o Flamengo tem alguns desfalques importantes aí. Mas pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e precisa continuar vencendo para manter ali a ponta da tabela. Dividir a ponta da tabela com o Palmeiras, né? É importante pro Flamengo. Claro que o jogo lá contra o Juventude não vai ser fácil, mas o Flamengo tem todas as condições de vencer o Juventude lá no Rio Grande do Sul. O Flamengo venceu com todos os méritos, mesmo com pênalti discutível. Você pode discutir se foi pênalti, se não foi pênalti, mas teve mérito para vencer. Teve mérito para vencer. O Flamengo jogou mais do que o Fluminense ontem. O Flamengo foi mais incisivo do que o Fluminense ontem. Errou muito a pontaria, poderia ter decidido o jogo antes. Não precisava ter passado o sufoco que passou, mas o Flamengo teve melhores condições de vencer o jogo. O Fluminense não criou absolutamente nada. Então o Flamengo venceu com justiça e agora pega o Juventude na próxima rodada, na quarta-feira. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o seu like se você gostou do conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço, valeu!